Juízes injustos. Quem já não ouviu falar sobre isto nesses tempos em que juízes mostram desrespeito à população, se acham superiores e nós do povo inferiores, nós somos considerados por eles como a ralé? Até aí nenhuma novidade, porque Jesus na sua vida aqui na Terra, mais de 2000 anos, pronuncia sobre um certo juiz. Em Lucas 18, ele conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Também havia naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. E por um tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeite aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhes justiça, para que enfim não voltes e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-os que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Jesus conta a parábola da viúva persistente. A viúva era alguém que, naquele tempo, dependia muito do seu marido. Os homens trabalhavam e as mulheres eram para ter filhos. Então, se a condição dessa mulher perdesse o marido e se ela não tivesse um filho, seria muito difícil ela ser sustentada. E essa viúva, pelo que dá a entender, ela deveria ter alguns bens, e essas pessoas, eles abusavam das viúvas, então tomavam tudo delas. Então ela vai com essa queixa para o juiz, para que ele faça a justiça para ela. E esta parábola é interessante, porque mostra o dever de orar, o dever de persistir em orar. Nós, às vezes, falamos de justiça, nós queremos justiça, mas nós vemos duas características desse juiz. Uma, que ele não teme a Deus, e segunda, nem respeita aos homens. Nós vemos muito hoje nos dias, mas diz a palavra que a viúva começou a molestá-lo, começou a perturbá-lo. Imagine você que o seu juiz está lá passeando com a sua família, e está ali a viúva, a pobre, olhando para ele. E somente o olhar dela faz-me justiça. Então ele vai para o mercado e quando ele volta, está ali a viúva, faz-me justiça. Então ele está ali e aquilo começa a incomodá-lo, que ele faz a seguinte declaração: ainda que eu não tema a Deus e nem tema os homens, mas essa viúva me molesta. Vou fazer justiça, para que, enfim, não volte e não me importune mais. E Jesus fala: ouviu o que o injusto juiz falou? Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Aqui está a chave do nosso posicionamento. Para clamarmos a Deus, nós temos que ser os seus escolhidos. E não fará justiça Deus aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Como nós temos clamado a Deus?
quando o assunto nos interessa, quando o assunto é importante, será que nós vamos clamá-lo de dia e de noite? Às vezes a preocupação, aquilo que nos tira a paz, nos tira o sono, nos leva a refletir se Deus fará algo para nós, rápido ou não. Mas a palavra diz que, ainda que tardio, para nós, às vezes que estamos passando por momentos difíceis da nossa vida, nós queremos pressa, mas quando vem o sofrimento, parece que é tão demorado. Na pele dos outros, quando passa-se um filme na vida, a pessoa fala que esperou por aquilo 1 ano, 10 anos, 20 anos. Para nós que escutamos, parece que foi tão depressa. Mas para quem espera, o tempo parece tardio. Mas digo que depressa lhe fará justiça. Para aquele que clama, para aquele que busca Deus, que quer que Deus mude a sentença, o coração, que Deus olhe a sua causa, ele persiste, ele ora de dia e de noite. Senhor, depressa me faz-me a justiça, Senhor. E muitas vezes o nosso coração, às vezes se desfalece por causa do tempo, por causa da demora. Porque Jesus fala assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E a fé é uma ação, uma convicção, que nós que temos entregado algo para Deus e que buscamos a resposta, e às vezes a resposta não vem do jeito que a gente quer, não vem do modo que a gente busca, mas o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Ele está no controle de tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ele faz uma pergunta: porventura achará fé na terra? Deus pode vir ao seu encontro e ele vai achar fé que você pode entregar a sua causa para ele e ele fará justiça. Sim, porque ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, ele é aquele que faz justiça aos seus escolhidos. Se você entregou a sua causa ao Senhor, entrega, confia, tenha fé e esperança e persista naquilo que você tem. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O Espírito Santo de Deus, que opera a fé no nosso viver. Ele nos alimenta, ele nos sustenta para obtermos a vitória em meio às injustiças, em meio às tempestades da vida. Deus é poderoso para reverter todas as injustiças, porque o nosso Deus é um fogo consumidor